Saudações, amigos Haribus! O programa de hoje vai falar sobre o verde. O programa está mais verde. Tem até uma música que fala que sem folha não tem sonho, sem folha não tem vida, sem folha não tem nada. Então hoje vamos falar sobre as folhagens. Eu vou mostrar para vocês 10 espécies de plantas que são de fácil cultivo. Algumas não precisam de sol, então você pode ter dentro de casa, baixíssima luminosidade em alguns casos. Então vamos começar com a mais popular de todas aqui no Brasil, que é atribuída até a ela alguns poderes milagrosos ou talvez até espirituais. A espada de São Jorge. A espada de São Jorge é uma planta bastante comum no Brasil. Ela atinge tamanhos bastante grandes e ela também tem algumas espécies que são menores, e também tem a lança de São Jorge, que é uma folha mais arredondada. Ela sobrevive na água, mas eu acho que é interessante plantar na terra por causa da dengue, por causa de mosquito. Então ela está aqui no nosso programa hoje só para a gente demonstrar. Eu não tinha nenhuma plantada em vaso, então eu peguei lá no jardim e coloquei na terra. Mas a minha dica é que você plante na terra para evitar a proliferação do mosquito da dengue e outros insetos indesejáveis na sua casa. A segunda planta que vamos mostrar para vocês hoje é essa que tinha, curiosamente, dentro do Jardim das Princesas, no Museu Nacional. É a jiboia verde e amarela, um filodendro que apresenta essas folhas grandes, como vocês estão vendo aqui, se ela tiver bastante espaço e tiver bastante lugar onde subir, se ela tiver na natureza, né, no seu jardim. Agora, se você plantar num vaso, a tendência são as folhas diminuir, ela diminui de tamanho também, então é uma planta bastante usada em decoração de interiores. Não necessita de tanto sol, pode ser desenvolvida na água, mas tem aquele problema do mosquito, como eu disse. Plantada no chão, perto de uma árvore, ela vai subir na árvore e vai desenvolver essas folhas grandes que a gente está vendo aqui. A terceira planta é a maranta. Nesse caso aqui é a maranta prateada, uma das mais comuns. Ela tem esse desenho na folhagem na parte de cima, que é um tom meio prateado quando ela está no jardim, na parte de baixo ela é roxa. A maranta tem uma classe muito vasta de espécies, de tipos diferentes de folha. Ela não gosta de água. Ela não vive dentro da água, ela está aqui na água só para a gente demonstrar no nosso vídeo. Mas ela é uma espécie de terra e que você deve cultivar a sombra, meia sombra no seu jardim e escolher a mais bonita. Pesquisa aí em imagens os tipos de maranta para vocês verem que coisa legal que é. É uma planta altamente colecionável. Eu estou colecionando agora, tem uma também muito bonita, vocês vão ver aí na imagem agora, que é a maranta tricolor. A quarta planta é a pleomélia, também conhecida como canção da Índia. Ela tem esse colorido bonito, variegato na folha. Também existe a espécie totalmente verde. Ela é uma planta que desenvolve bem na sombra, também no sol, e dá um colorido muito legal no jardim e em vasos também no interior, com áreas iluminadas. O interessante é que ela receba um pouco de sol indireto e luz indireta do sol. A quinta planta é aquela zamioculca, de folhas verdes bastante lustrosas, uma planta vinda da África que desenvolveu perto de cavernas, então ela não tolera sol. É uma planta extremamente melindrosa para o sol, então o sol queima as folhas dela, ela perde as folhas, ela sofre muito se pegar sol direto. Então é uma planta ideal para ter dentro de casa, ela desenvolve muito bem na sombra. A zamioculca também tem algumas crenças de que ela ajuda a purificar o ambiente, que ela ajuda a proteger a entrada da casa. As pessoas costumam colocar sempre do lado direito da porta. Uma planta brasileira de mangue que eu gosto muito, que a gente tem aqui no jardim, também tem em vasos nas sacadas da casa, é a clúzia. A clúzia é uma planta de mangue que eu acho muito legal. As folhas dela são bastante grossas, ela gosta de água, mas se você esquecer de regar ela, dificilmente ela vai morrer em uma semana, entende? É uma planta bastante resistente. Esse exemplar que nós trouxemos para vocês está bem queimado de sol,
mas ela fica assim, mais amarelada quando está no sol e mais verde quando está na sombra. Ela já está plantada no vaso há algum tempo e ela principalmente quando ela está no chão, ela dá algumas flores, umas florzinhas pequenas, mas umas flores bem bonitas que lembram um pouco a flor de cera. A Clusia é uma planta bastante interessante. Uma outra folhagem que está super na moda, que está virando estampa, que está virando móvel, que está virando um monte de decoração, seja de roupa, de interiores, é a Monstera deliciosa. A Monstera deliciosa tem esse nome científico, que é a costela de Adão. Esse nome científico dela, eu acredito que seja porque os frutos que ela dá uma flor parecendo flor do lírio da paz, e depois ela desenvolve um canudo cheio de pequenos favos, parecendo um abacaxi. E aí as pessoas comem isso e falam que é muito doce, que é muito bom. Eu nunca comi, mas deve ser por isso que ela chama deliciosa até no nome científico. Essa planta requer poucos cuidados, ela também se desenvolve na água, mas na terra ela se dá melhor. Você pode ter ela no interior da sua casa e também no seu jardim. Se você plantar próximo a uma árvore, as folhas dela crescem pra caramba e aí as folhas deixam de ser assim, nesse formato tão regradinho, pequenininho, e começa a ficar nesse aqui que está no cenário, olha. Essa também é a Monstera, só que essa desenvolvida dentro da natureza lá no pé da árvore, né? Essas que ficam brotos mais novos, as folhas são um pouco mais singelas. Uma das palmeiras muito usadas como folhagem no interior das casas, como eu disse lá no episódio sobre palmeiras, é a palmeira ráfia, ou palmeira rafis. Essa daqui é uma palmeira chinesa, bastante utilizada no interior. Também no exterior, se você plantar no chão, ela entoucera. É uma palmeira assim, milagrosa, porque você coloca ela em qualquer lugar e ela se dá bem. A palmeira ráfia, existe em datação de 3.000 anos atrás, já decorando o palácio do imperador chinês. Uma das grandes curiosidades aqui do meu jardim é um bambu que eu trouxe do estado de São Paulo. Eu não sei a origem dele, mas ele é um bambu de folha variegata. Variegato é sempre quando você tem duas colorações na folha, geralmente uma cor mais branca e uma cor mais verde, tá vendo? Esse bambu é muito legal, eu vou falar mais sobre ele no episódio que eu vou fazer sobre os bambus. Ele é um bambu que você pode podar e ele faz bolinhas de folha, ele vai brotando cada vez mais que você poda. Então ele é também uma opção muito boa para se ter dentro de casa. Aqui nesse caso ele está plantado num vaso, ele desenvolve muito bem, é muito decorativo e eu sugiro que vocês invistam em ter bambus também na decoração da casa de vocês. O último é uma planta que está pendurada hoje aqui no nosso local de gravação, que é Platycerium bifurcatum. O Platycerium bifurcatum, também conhecido como chifre de veado, é uma folhagem que gosta de meia sombra. Ele não tolera muito o sol, mas aqui em casa nós temos ele também no sol e ele vai se dando muito bem se a gente fizer uma adaptação boa. Precisa ser adaptado para ele pegar sol. Nós vamos fazer um programa só para falar sobre ele, mas ele também entra como uma das folhagens de decoração bastante indicadas para a sua casa. Colecionar plantas e colecionar folhagens é um caminho sem volta. As pessoas às vezes começam a fazer isso e não sabem a hora de parar. Nós agora vamos conversar com uma pessoa que ficou viciada em colecionar folhagens. Nós vamos chamá-lo de Cidadão Folha. Entenderam? Um trocadilho? Nós vamos deixar a identidade preservada para ele não se expor, pois ele chegou até a andar armado por causa de folhagens na rua e ele vai contar isso pra gente. Vamos lá, Cidadão Folha, conta pra gente então um pouco da sua história. Eu notei que alguma coisa estava fora do normal quando eu perdi o sono pensando em uma planta que eu vi na floricultura. Na minha cabeça eu precisava ter aquela folhagem o mais rápido possível. E quando essa coleção começou a afetar definitivamente a sua vida? Eu já vendi a TV da sala uma vez para comprar uma maranta muito cara. Era uma maranta rara, com umas lindas folhas listradas. Quando a minha família deu falta da TV, eu já estava com a maranta na sala, no lugar onde ficava a televisão.
E essa sua compulsão por folhagem chegou a ameaçar a sua segurança? Eu já fui caminhar numa estrada com uma vegetação e vi um filodendro muito bonito tomando uma árvore. No dia seguinte eu voltei com uma faca enorme para pegar uma muda. Só que eu andando na rua com aquela faca grande, as pessoas começaram a se assustar e no fim das contas a polícia foi chamada. Eu passei o resto da tarde tentando explicar para os policiais que eu só estava querendo uma muda do filodendro, mas eles nem sabiam que era um filodendro. E hoje em dia, assim, como que você se sente ao ver uma folhagem nova, nunca antes vista? Hoje em dia eu estou mais controlado. As mãos não tremem tanto, eu não fico tão apavorado tentando conseguir uma muda. Eu sei que na hora certa eu vou conseguir um galho, uma folha, de algum jeito eu vou ter aquela folhagem. E sua casa hoje com essa compulsão por folhagem, como é que ela é com tantas plantas dentro dela? A minha casa está cheia de folhagens por todo lado. Esses dias o Instituto de Pesquisa descobriu uma perereca endêmica no banheiro. Eles estão querendo transformar a casa em uma área de proteção e refúgio da fauna e flora silvestre. Pra você ter uma ideia, esses dias no meu quarto eu vi uma jaguatirica. Aí eu saí correndo para acender a luz, mas quando eu fui ver ela já tinha ido embora. Nossa, que situação complicada. Tome cuidado aí na sua casa, espero que daqui pra frente tudo corra bem. Fica aqui nossos agradecimentos por sua participação, por esse depoimento. Muito obrigado. Eu que agradeço. Eu queria aproveitar aí a oportunidade e o espaço para perguntar se alguém tem alguma dracena das folhas roxas. Eu tô com um liquidificador novinho, foi comprado no Dia das Mães. Ele tá até com embalagem de presente, se vocês quiserem. A embalagem já foi aberta, mas eu posso fazer uma troca se vocês quiserem. A gente pode negociar uma mudinha. Fica aí então um relato de quem se viciou em folhagens, em colecionar plantas. Tomem cuidado, vá com calma. Eu sei que as plantas são apaixonantes, mas a gente tem que ter um pouco de ponderação. Eu gostei desse bambu riscado aí atrás. Será que a produção não conseguiria me arrumar uma mudinha, não? Hein? A gente pode conversar sobre isso aí. Pode deixar, cidadão Folha, a produção vai arrumar uma muda do bambu para você, do bambuzinho variegato que participou do programa hoje. Não precisa se preocupar. E que essas plantas tenham inspirado vocês a terem um pouco mais de verde dentro de casa, uma decoração viva. O Platycera bifurcatum está participando ativamente do programa de hoje. E até a semana que vem com mais um programa Haribu.